Primeira carta de Pedro, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Diz assim a palavra de Deus: Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê, não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Deus, fale conosco nessa noite, ilumine o nosso entendimento, para que nós possamos, ó Deus, compreender estas palavras, e estas palavras possam impactar a nossa vida. Tudo isso nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, esta carta de Pedro é uma carta que Pedro escreveu para os forasteiros, para aqueles que estavam vivendo espalhados por vários pontos do Império Romano. Logo aí no capítulo 1 ele delineia quais são estes locais. Ele vai dizer Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Esses irmãos nossos estavam vivendo fora da sua terra, porque estavam sendo alvos de perseguição, de luta. E eles então tinham sido espalhados pelo Império Romano. O capítulo 2 de Pedro traz para nós a realidade da necessidade do crescimento espiritual dos forasteiros. Os forasteiros todos nós somos, porque nós não estamos distante ou fora da nossa pátria física, mas nós estamos distante da nossa pátria espiritual. Nós temos uma cidadania celestial, e por enquanto nós estamos peregrinando por este mundo. Nós não devemos viver neste mundo como se nós fôssemos viver neste mundo desta forma para sempre. Mas nós devemos viver aqui cientes de que nós temos uma cidadania maior e melhor, que é a cidadania do reino de Deus. Então nós somos também forasteiros. E nós somos forasteiros também chamados ao crescimento. Então, meu tema dessa noite é forasteiros chamados ao crescimento espiritual. Forasteiros chamados ao crescimento espiritual. E Pedro vai demonstrar isso através de 3 lições aqui neste texto. Como que se dá este crescimento? Como que nós crescemos espiritualmente enquanto nós peregrinamos neste mundo? Primeira lição, nós precisamos deixar algumas práticas e nos alimentarmos da palavra do Senhor. Se nós queremos crescer espiritualmente, nós precisamos deixar algumas práticas e nós precisamos nos alimentarmos de algo extraordinário, algo maravilhoso, algo espiritual.
e naturalmente que este algo natural e espiritual é a palavra de Deus. É ela que é o nosso alimento, é ela que nutre a nossa alma, é ela que propicia um crescimento para a nossa vida. E onde que está isso neste texto? Pedro fala dessa necessidade de deixarmos algumas coisas e nos alimentarmos da palavra de Deus, aí no capítulo 2, do verso 1 ao verso 3. Se você olhar, diz assim: despojando-vos, portanto. Portanto, está ligando ao que foi dito antes. E o que tinha sido dito antes era que os crentes deveriam ser purificados, deveriam amar mutuamente, porque eles foram regenerados, ou seja, que eles tiveram uma nova vida, que eles nasceram de novo, mediante a palavra de Deus. E a palavra de Deus foi o meio que Deus usou para gerar fé no coração daqueles crentes, um novo nascimento. E agora que nós nascemos de novo, nós precisamos crescer. E o crescimento se dá abandonando velhas práticas. E ele diz, despojando-vos, portanto. Despojar é uma expressão usada, muito comum, quando alguém ia tirar uma roupa suja. Ele chegava com uma roupa suja e então ele tirava aquela roupa, trocava de vestes. O nome disso era despojar. E Pedro usa essa ideia dizendo, vocês devem despojar de algumas coisas. Quais são essas coisas que Pedro lista aí no capítulo 2? Olha aí o verso 1. Despojando-vos, portanto, vamos ler? De toda maldade e dolo, hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicência. Então ele não dá aqui uma lista exaustiva, ele cita apenas 5 itens, mas é uma lista para mostrar a necessidade, como representando os males que nós carregamos conosco. E sabe que muitas vezes nós não crescemos espiritualmente, porque nós temos coisas que atrapalham o nosso crescimento. Talvez a maldade, que é fazer tudo aquilo que é errado. Essa é a ideia aqui de maldade, fazer o que é errado. Meio que resumindo todos os nossos pecados, Pedro diz, despoje disso. Nascer de novo, ser salvo, não significa que nós somos lavados dos nossos pecados no sentido das práticas deles. Nós somos lavados das consequências deles. Mas muitas vezes nós, uma vez nascidos de novo, nós ainda continuamos tendo maldade. E é isso que Pedro está dizendo, despoje disso, tire isso da vida. E ele diz dolo, que é fraude, desonestidade, falsidade, traição. E Pedro vai usar uma palavrinha aí no verso 1 ainda, vamos ler? De hipocrisias. O que é hipocrisia? Hipocrisia é uma palavra que era usada para um ator que usava máscaras para encenar, para se fazer de outro personagem. Então ele usava máscaras. Isso era ser um hipócrita. Ele estava encenando aquilo que ele não era. Isso naturalmente que numa peça teatral, numa apresentação, não há nada de errado. O problema é que nós fazemos isso às vezes na nossa vida. Às vezes na nossa vida nós somos marcados pela hipocrisia. Nós somos pessoas que usamos máscaras. Estamos cheios de máscaras. Máscaras dentro do nosso lar. Máscaras no nosso trabalho. Máscaras no convívio da igreja, máscaras no culto ao Senhor, quando às vezes nós apresentamos diante de Deus com uma roupagem de crente, de espiritualidade, que não é a verdadeira, não é aquilo que nós vivenciamos. Pedro diz que nós precisamos despojar da hipocrisia. O que é que faz as pessoas serem muitas vezes hipócritas? É o desejo de agradar outros. E é interessante que essa palavrinha hipocrisia aqui estava presente naquele relato da nossa liturgia. Não traduzido como hipocrisia, traduzido lá como dissimulação, mas era a mesma palavra grega. Quando Pedro lá atrás agiu de uma forma errônea, porque ele temeu, lembra que ele estava numa região, e aí ele tinha convívio com gentios, povo convertido ao Senhor, que não estava mais debaixo da lei de Moisés, e ele aceitava aquilo, mas quando veio os judeus,
ele começou a agir com hipocrisia, com dissimulação. E muitos fizeram isso, não só Pedro. Muitos judeus começaram a fazer isso. E até o Barnabé foi enganado porque eles estavam sendo hipócritas. Barnabé olhou para máscaras daqueles homens. E Pedro, anos depois, o Pedro diz, nós precisamos despojar de toda a hipocrisia. Percebe que nem o Pedro, nem o grande apóstolo Pedro esteve livre de um momento ou outro usar uma máscara. E talvez anos depois ele lembrasse disso. E dizendo para aqueles crentes, não vale a pena viver de máscaras. Talvez eu e você estamos nessa noite, sendo convocados a sermos forasteiros, que vivem sem usar máscaras. Que sejam realmente quem eles são. Que eles despojem de tudo isso. E o próximo item da lista é inveja e de toda sorte de maledicência, de falar mal dos outros. Percebe como que as coisas estão meio conectadas? Quem é hipócrita muitas vezes é um maledicente. Na frente da pessoa ele trata de um jeito e por trás ele fala mal. Isso não é comportamento de forasteiros cristãos. Forasteiros é aquilo que Paulo fez com Pedro. Paulo falou face a face com Pedro, dizendo, você está errado. Paulo não foi por de bastidores. Paulo não foi atrás de outras pessoas. Paulo confrontou Pedro, porque Paulo não queria ser hipócrita. Porque Paulo não queria ser um maledicente. Percebe que nesta peregrinação, nesta jornada, precisamos deixar algumas práticas e nos alimentarmos da palavra de Deus. Despojando-vos de maldade, dolo, hipocrisias, inveja e toda sorte de maledicência. Talvez há outros itens na sua lista que está atrapalhando o seu crescimento, que faz com que hoje você não seja um crente mais maduro do que você era no passado, porque algo está agarrado em você, algo está colado em você, como se fosse aquela sujeira que você passa e não sai. O texto está dizendo, despoje disso. Talvez umas vestes erradas, está dizendo, tira isso daí. Uma vez que nós despojamos, aí sim nós podemos buscar o alimento. Olha o verso 2, vamos ler? Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Só até aí. Percebe que está conectado o desejo pelo leite genuíno, que é a palavra de Deus, o desejo por este leite, por esta palavra, por conhecer, por crescer, por ser alimentado, ele está, de certa forma, relacionado com a nossa vida prática. Porque quando nós acumulamos inúmeras práticas pecaminosas, nós não gostamos do genuíno leite espiritual. Nós não gostamos da palavra. Nós não gostamos muito de ler a Bíblia. Sabe por quê? Porque ela vai apontar os nossos erros. Quando nós estamos sendo hipócritas, nós não gostamos de ler uma palavra. Nós não gostamos de ouvir um sermão. Porque aquilo revela a nossa hipocrisia, aquilo revela as nossas maledicências, aquilo revela os nossos dolos. Pedro está dizendo, despoje de algo e alimente de outro. Você só vai amar a palavra de Deus se você entender que ela vai confrontar o seu pecado e você vai ter que deixá-lo. Senão você vai conviver com a palavra próximo de você, mas não vai se alimentar do genuíno leite. E aqui Pedro está pensando no crescimento. Pedro está pensando naquele bebê que nasce. E o bebê nasce e ele rapidamente deseja o leite materno. Ele chora quando não tem leite. Ele perneia quando a mãe demora para dar o alimento. Eu tenho uma filhinha que fez 1 ano agora e ainda hoje, quando ela quer mamar, é isso que ela quer. Fica brava. Paulo está usando essa figura de uma criança, porque todos nós que cremos em Cristo, nós somos nascidos de novo, nós somos bebês espirituais, mas nós somos chamados a crescer, e nos alimentando do genuíno leite, para que isso possa nutrir a nossa alma, nutrir a nossa fé. E quão triste é você se deparar com uma criança desnutrida, com uma criança sem alimento, como que isso choca, quando você lê matérias de locais onde a fome é generalizada, onde crianças estão morrendo por falta de alimento, e você vê aquelas imagens tão fortes.
sabe que espiritualmente tem muita gente raquítica, tem muita gente desnutrida, tem muita gente que não se alimenta. Pensa você, se você se alimentar apenas uma vez na semana de comida física. Mas sabe que tem muito crentes que se alimentam apenas uma vez na semana espiritualmente? Só no culto. Só nesses 15, 20, 30 minutos, 40 minutos de mensagem. E depois não tem mais nenhum alimento. E depois não sabe por que eles não crescem. Pedro está dizendo, desejem ardentemente o genuíno leite espiritual. Nós precisamos amar a palavra de Deus. Nós precisamos nos relacionar com a palavra de Deus. Alguém disse certa feita que ganhou um livro, melhor dizendo, ganhou uma Bíblia de uma pessoa, de um amigo, e de um amigo pastor mais experiente, e nessa Bíblia estava escrito assim: este livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará deste livro. E é isso mesmo. E é isso que Pedro também está vinculando aqui. Pedro está dizendo, despojem do pecado para você desejar o leite. Se você não tem desejo pelas coisas do reino, é possível que você esteja com vestes espirituais que precisam ser despojadas, com práticas errôneas. Pedro fala desse desejo, olha lá o verso 2. Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas, vamos ler agora? O genuíno leite espiritual. Não é qualquer tipo de leite. É o genuíno, é o leite verdadeiro. Porque há muitos alimentos falsos, há muitos alimentos adulterados, há muitos alimentos contaminados, há alimentos que não fazem bem para a alma, alimentos que não fazem bem para o ser humano. Pedro está dizendo assim, há alimentos espirituais que não fazem bem para a nossa alma. Há pessoas que às vezes comem de coisas, ouvem pregações, se deparam com livros que às vezes não estão falando nada da palavra de Deus. Não é o genuíno leite. Não é aquele alimento que nutre a alma. Infelizmente, até mesmo dentro de muitas igrejas, você pode estar sendo desnutrido, porque não há exposição do genuíno leite espiritual. O nosso país, o Brasil, é um país onde a massa evangélica tem sido uma massa desnutrida, que não sabe nada de Bíblia, e as igrejas não têm pregado a Bíblia, e o genuíno leite espiritual não tem sido dado ao povo. O que nós precisamos é do alimento do genuíno leite espiritual. Desde o Antigo Testamento você encontra personagens que desejavam a palavra de Deus. Jó, por exemplo, diz assim, do mandamento de seus lábios nunca me apartei, escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. O salmista inicia o salmo, o livro dos Salmos, mostrando o Salmo 1 que diz que o homem bem-aventurado é aquele que tem prazer na lei do Senhor. E na lei do Senhor medita dia e noite. Jeremias viveu um momento difícil, ele chega a dizer assim, achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado. O salmista, no Salmo 119, diz, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que um mel à minha boca. Percebe esse desejo pela palavra de Deus, pelo genuíno leite espiritual. Por que é que nós precisamos tanto do leite espiritual, da palavra de Deus? Olha aí o verso 2 ainda. Olha o finalzinho. Como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, vamos ler? Para a salvação. Para que nós possamos crescer, nós precisamos do genuíno leite espiritual. Não tem um atalho para o crescimento espiritual. Não tem assim, me dá uma fórmula que eu vou ficar maduro espiritualmente. Não tem. Não tem uma fórmula que você dá uma vez para um bebê e ele se torna adulto. Não. É constante. É o leite. É a palavra de Deus todos os dias. Por quê? Porque é a palavra de Deus que nos consola. Quando o nosso coração está partido, é a palavra de Deus que reconstrói. Porque é a palavra de Deus que é a luz para o nosso caminhar.
Porque é a palavra de Deus que faz com que nós vencemos as tentações, como Jesus fez, usou a palavra para vencer o diabo. Porque é a palavra de Deus que nos livra de pecar. Percebe? É a palavra o tempo todo. Não é nada, não é uma atividade, não é uma ida à igreja, não é um convívio, não. É a palavra de Deus que vai gerar crescimento espiritual para você. É o genuíno leite espiritual. É disso que você precisa. Você não pode sair daqui esta noite sem saber qual que é a receita para o seu crescimento espiritual. O que você precisa ter para crescer? Está ficando claro para você. Você precisa abandonar algumas práticas e você precisa se alimentar de outras. Aí é com você. E olha o verso 3, como que Pedro faz esse fechar de chamado a alimentar da palavra de Deus. Olha o verso 3. Ele diz, esse negócio de se alimentar do leite é só para aqueles que têm experiência. Se você tem experiência de que Deus, o Senhor é bondoso, aí sim você vai perceber que você precisa do leite espiritual. Essa palavrinha experiência é a ideia de, não é algo de ver, mas é algo de provar, meio que comer junto. A ideia de participar. Ele está dizendo, se você provou de Deus, se você foi tocado por Deus, se um dia a palavra de Deus entrou no seu coração, se um dia você foi regenerado por Deus, se um dia você foi convertido por Deus, você precisa desejar ardentemente a palavra de Deus. Se você não foi convertido, você nunca vai desejar a palavra de Deus. E às vezes muitos crentes, muitas pessoas dentro da igreja não desejam as verdades de Deus, é porque muitas delas nunca foram convertidas, nunca foram regeneradas, nunca nasceram de novo, são apenas religiosos. Mas o crente verdadeiro deve desejar a palavra. Algumas coisas atrapalham esse desejo, e às vezes mesmo o crente verdadeiro vive momentos de luta, e passa a deixar a palavra de lado. É o que Pedro está dizendo, despoje das coisas ruins, alimente do leite espiritual. Como você está nesse seu desejo pela palavra de Deus? Quanto tempo você tem lido? Qual é a sua porção de alimentação? Eu tenho tentado fazer dieta e não tem sido fácil. Aliás, o Bruno e a Rafaela estão até aí, eles são os que me monitoram nessa questão. E aí o Bruno mandou eu comer um negocinho bom lá, tal de batata doce. E aí eu comi, eu falei com ele a quantidade, eu acho que ele assustou. Aí no outro dia disse, pastor, estou um presentinho para você, uma balancinha de precisão, não tem? E aí você consegue contar as gramas. Então tem que ser preciso a alimentação. E a minha pergunta é, será que você tem sido preciso na alimentação da palavra de Deus? Ou tem ficado desnutrido, porque não tem tido tempo para ela? A segunda lição da noite. Para nós crescermos como forasteiros, nós precisamos, primeiro, despojar de algumas coisas, abandonar velhas práticas e nos alimentarmos da palavra. Segunda lição, precisamos estar edificados sobre o verdadeiro fundamento. Para que nós possamos crescer, nós precisamos ter um fundamento sólido. E agora Pedro muda a metáfora. Até agora ele falou de criança. Agora ele passa para a metáfora de construção. Olha aí o versículo 4. Do verso 4 ao verso 8, ele fala desse crescimento baseado em construção. Vamos ler o verso 4? Chegando-vos para ele... preciosa. Quando você vê uma grande construção, há debaixo da terra uma grande estrutura, uma estrutura forte, para que aquela construção possa alcançar alturas. Pedro está dizendo, nós precisamos nos achegar para a pedra que vive. Nós precisamos ter o fundamento da nossa vida, e o fundamento é Jesus. Essa pedra aqui é Jesus. O tempo todo nessa carta, Pedro vai falar desta pedra. Pedro está dizendo aonde os nossos pés estão apoiados, onde a nossa vida está sustentada, tem que ser algo sólido. Não pode ser algo que qualquer abalo balança, que qualquer abalo derruba, que qualquer vento joga para o chão, que qualquer aflição, dificuldade, tempestade na vida, nós sucumbimos.
Não, precisa ser algo que tem sustentação. E não há nada que sustenta mais a sua vida, para você crescer, do que Jesus Cristo. Ele é a pedra viva. E olha como que esse fundamento é cheio de características. Esse fundamento é vivo, não é uma pedra morta. É uma pedra que tem vida. E é uma pedra que está viva. Porque ela foi morta uma vez, mas 3 dias depois ressuscitou. Este fundamento precioso que nós estamos, é uma pedra que comunica a todos nós, porque é uma pedra que está vivo. Uma pedra que está viva. Olha aí comigo o versículo 4. Mas olha um detalhe sobre esta pedra. Chegando-vos para ele, a pedra que vive. Vamos ler agora? Rejeitada sim pelos homens. Olha o detalhe, você precisa então estar edificado sobre um fundamento. Este fundamento está vivo, este fundamento é rejeitado pelos homens. É isso que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo, esta pedra é rejeitada pelos homens. Rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Pedro contrasta aqui o sentimento das pessoas diante de Cristo e a ação de Deus para com Cristo. Para Cristo para com Deus Pai, ele é o eleito precioso, o filho amado. Mas Cristo para o mundo, ele é causa de espanto, de abandono, de rejeição. Não tenha dúvida, o fundamento que você está alicerçado, ele não é o fundamento que a maioria está. A maioria da sociedade está alicerçada em fundamentos materialistas, em dinheiro, em fundamentos da própria experiência, em fundamentos da tradição, não no fundamento que está vivo, que é Jesus Cristo. A maioria rejeita Jesus, e não é hoje que isso se dá o tempo todo na história. Jesus foi rejeitado no seu nascimento. Quando Jesus nasce, ele nasce em uma manjedoura. Por que ele nasce em uma manjedoura? Porque não tem lugar e nenhuma hospedaria para ele. Não tem espaço, está tudo ocupado, não tem vaga. Desde quando ele nasceu, ele foi rejeitado. José e Maria passaram em muitos lugares tentando achar um lugarzinho para passar a noite, não tinha como. Mas Jesus foi rejeitado também durante o seu ministério. Os fariseus foram até Jesus, vistoriaram, perguntaram, questionaram, trouxeram inúmeros questionamentos, debateram com ele, e no final das contas disseram, não, ele não é o Messias, ele não. Em alguns momentos pegaram até pedra para jogar em Jesus. Cristo foi rejeitado na sua morte. Quando ele foi morrer, eles colocaram do lado dele 2 ladrões. E um daqueles ladrões, o tempo todo blasfemou contra Cristo. O outro se arrependeu. Mas um deles o tempo todo disse, ei, se você é o Messias, salva nós também. Mas você não é o Messias. Percebe o Cristo sendo rejeitado? Essa rejeição de Cristo tinha sido anunciada nas Escrituras. Olha aí o verso 6. Não, desculpa, o verso de número 7. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes? Percebe, ele está citando um texto do Salmo 118, verso 22. Lá, muitos anos atrás, já estava escrito, Jesus vai ser rejeitado. Mas olha o verso de número 8. E pedra de tropeça. Ele está citando Isaías capítulo 8, versos 14 e 15. Ele está dizendo, sempre foi anunciado que Jesus seria rejeitado. E Jesus não foi rejeitado por qualquer um. Jesus foi rejeitado pelo povo de Israel, pelos descendentes de Abraão, por aqueles que tinham a lei, por muitos daqueles que conheciam todo o Pentateuco de cor. E eles rejeitaram Jesus. A sua pedra tem sido rejeitada pelas pessoas. E você precisa saber que o seu edifício está sendo construído em cima de algo rejeitado. Então você também está sendo rejeitado. O seu edifício não vai ser aplaudido, porque o fundamento não é aplaudido. Mas esse edifício, ele é precioso. Mas olha mais.
este fundamento que a nossa vida precisa estar alicerçada para que nós possamos crescer, é um fundamento vivo, é um fundamento rejeitado pelos homens, e é um fundamento que concede privilégios a todos que estão edificados nele. Quais são esses privilégios? Olha aí o versículo 5. Olha como que esse fundamento gera privilégios na sua vida. Porque você está edificado em Cristo, coisas acontecem com você. Verso 5, vamos ler? Também vós mesmos, como pedras que vivem. Só um detalhe, não é só Jesus que é a pedra viva. Nós também somos pedras que vivem. Somos pedras que estamos vivos. Porque Deus operou algo em nós. E meio que quando uma pedra esbarra na pedra, que é o fundamento, que é Cristo, a vida. Nós estamos vivos espiritualmente porque nós estamos em Cristo. Se tirarmos a nossa vida de Cristo, nós morremos espiritualmente. E aí fora está cheio de gente morta espiritualmente. Eles não têm nada de crença espiritual, porque eles não estão sobre a pedra viva, e por isso eles continuam mortos. Nós estamos vivos porque estamos conectados a uma pedra que tem vida. Mas olha o outro privilégio que está em Jesus Cristo gera em nós, além de vida espiritual. Olha o verso 4 ainda, verso 5 ainda. Também vós mesmos, como pedras que vivem, vamos ler agora? Sois edificados casa espiritual. Olha que coisa. Nós nos tornamos moradas de Deus. Pedro está aqui dialogando com a ideia do templo do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Deus estava presente no templo, antes no tabernáculo, depois no templo. E o templo era símbolo da presença de Deus. Deus habitava no templo, no sentido abençoador. Naturalmente Deus habita em todo local, mas ele usou o templo como símbolo da presença dele. Pedro está dizendo assim, Deus está construindo um novo templo. Não um templo mais de Israel, mas um templo espiritual. Um templo onde a base é Cristo, e as pedras que estão sendo colocadas aí está formando um edifício, que é a igreja de Jesus Cristo, o povo de Deus, que somos nós. Percebe que eu e você temos um lugar na igreja? Nós temos um lugar nesse edifício que Deus está fazendo. Neste povo extraordinário que Deus está construindo ao longo da história, nós somos uma das pedras daquele templo. Não a principal, não a angular, essa é de Jesus. Não somos nem o fundamento é os apóstolos. Mas nós temos um lugarzinho nele. E Deus habita com o seu povo hoje. Se você achava extraordinário a habitação de Deus no Antigo Testamento, é porque você não tem olhado para a beleza do Novo. No Novo Testamento, Deus habita no meio do seu povo e dentro do seu povo. A igreja é chamada do edifício do Senhor por Paulo. Nós somos a construção que Deus está fazendo. A igreja de Jesus Cristo. Lembra que eu não estou dizendo a denominação, eu estou falando da igreja do Senhor. A igreja do Senhor é este templo extraordinário que Deus está fazendo. E a minha pergunta é, você tem consciência do seu lugar neste templo? Ou você ainda não faz parte dele? Ou você ainda não faz parte dessa morada que Deus está construindo? Dessa noiva que Ele está fazendo para si? Deus substituiu o templo. Os judeus rejeitaram a pedra principal e ficaram com o seu templo físico. E Jesus disse, não vai ficar aí pedra sobre pedra. E de fato o templo físico foi destruído. Mas Deus está construindo templos espirituais. E nós somos moradas de Deus. E nós precisamos crescer como forasteiros, cientes de que Deus habita em nós. Mas eu gostaria que você pensasse, se você tem crescido espiritualmente, se você está em cima de um fundamento, e qual fundamento é este? Se é Jesus, o seu fundamento é vivo, o seu fundamento, ele é rejeitado pelos homens, mas o seu fundamento comunica benefícios a você. Um deles é a vida espiritual, o outro é ser moradia de Deus. E olha o verso 5 ainda.
Eu vou ler o início do verso 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para seres sacerdócio santo. Vamos ler? A fim... O que é que tinha no templo do Antigo Testamento? A presença do sacerdote. Pedro está dizendo, Deus está fazendo um novo templo, não físico, não é isso aqui. É a igreja espiritual, são as pessoas. Mas ele diz, mas neste templo que ele está fazendo, não é um sacerdote. Todos nós somos sacerdotes. Ele está mudando aqui aquilo que no Antigo Testamento só uma tribo trazia sacerdotes. Ele está dizendo, agora todos são sacerdotes. De tal forma que eu e você podemos oferecer a Deus sacrifícios vivos, agradáveis a Ele, porque nós temos este benefício espiritual. A doutrina do sacerdócio universal dos crentes. E sacerdócio universal muitas vezes é mal interpretado. Tem gente que diz assim, se Deus habita em mim, se eu sou sacerdote, eu não preciso de nenhum mediador, então eu posso adorar a Deus em casa. Isso é um erro. O que é que Pedro está dizendo aqui? Pedro está dizendo de uma construção da igreja. E todos somos sacerdotes, em que sentido? Todos temos acesso a Deus, mas todos nós cuidamos uns dos outros. Não há mais aquele sacerdote, uma pessoa que cuida de todos. Não é uma pessoa que representa a todos, mas todos cuidam uns dos outros. Este é o privilégio espiritual de pertencer a Deus. E a minha pergunta é, você exerce isso na sua vida cristã? Você é sacerdote sobre a vida de alguém? Não no sentido de você ser superior a ele. É no sentido de que todos somos sacerdotes. Então um abençoa a vida do outro, um ora pelo outro, um cuida do outro, um manifesta a graça de Deus ao outro, um prega a palavra de Deus ao outro. Ou na sua mente ainda a igreja é só para os oficiais? Só para o pastor, é o pastor que tem que cuidar, é os presbíteros. Ou você entende que a caminhada cristã, deste edifício espiritual, passa por você exercer o seu sacerdócio universal. Mas por que é que muitas vezes nós não exercemos este cuidado, esse sacerdócio? Se não há mais nenhuma diferença espiritual entre você e o pastor, ou entre você e os presbíteros. A diferença é que muitas vezes você não está qualificado para fazer isso. Você não sabe ajudar as pessoas espiritualmente. Você não sabe aconselhar uma pessoa espiritualmente. Sabe por quê? Porque você não está bebendo do genuíno leite espiritual. Não é por falta de status, não é porque existe uma barreira, não, acabou isso. Todos somos sacerdotes, mas nós precisamos ministrar o genuíno leite espiritual. Percebe que está tudo conectado? O tempo todo Pedro está conectando os temas. Cresce, despoje, alimente e se sustente debaixo do edifício, em cima do fundamento, melhor dizendo, construindo um belo edifício para a vida. Mas eu gostaria de terminar chamando a sua atenção para a terceira e última lição. Se a primeira nós precisamos deixar algumas práticas e nos alimentarmos da palavra, se a segunda lição é que precisamos estar edificados sobre o verdadeiro fundamento, a terceira e última lição, precisamos exercer a nossa vocação. Verso de número 7. Verso 9, melhor dizendo. Verso 9, vamos ler? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Só até aí. Olha o que Pedro chamou a atenção. Para a nossa identidade. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Essas 4 coisas eram aplicadas a Israel no Antigo Testamento. E agora ele está aplicando sobre a igreja. A igreja é o verdadeiro Israel de Deus. Ele está dizendo, vocês são isso. Não é que vocês vão se tornar, vocês já são. Mas olha o finalzinho do verso 9. A fim de proclamardes. E no 10 ele diz, vocês não eram, antes vocês não eram, mas agora vocês são povo de Deus. Vocês alcançaram misericórdia.
Percebe, tudo o que Deus faz em nós, Ele faz também com um propósito. Ele nos colocou como sacerdotes dEle, como profetas e aqueles que exercem o reinado de Cristo, para que nós possamos ser, refletir, demonstrar, proclamar as virtudes de Deus. De tal forma que eu e você crescemos espiritualmente, quando nós exercemos a nossa vocação. Quando o mundo conhece aquilo que Deus faz através da nossa vida. É isso que Pedro chama a atenção nesta noite. Ele mostra que nós precisamos exercer a nossa vocação, de modo a impactar a sociedade que nós estamos inseridos. Como é que nós impactamos? É fazendo um grande movimento da igreja? Não. É sendo sacerdote, sendo raça eleita, sendo nação santa, sendo povo de propriedade exclusiva de Deus. É sendo aquilo que nós já somos. Mas lembra que tudo isso se aplica também a Israel no Antigo Testamento. Israel era chamado para ser a nação que o mundo iria olhar e dizer: uau, que nação bela, que nação organizada, quem é o Deus que eles servem? E eles fossem até lá e adorassem a Deus. E você percebe como que Israel fracassou nisso. Israel, ao contrário disso, Israel foi motivo de desonra para Deus. Os caldeus venceram Israel várias vezes. Os filisteus venceram Israel várias vezes. A arca de Deus foi até uma vez tomada do povo de Israel. Porque Israel não vivenciou isto. Infelizmente, muitas vezes eu e você não estamos vivenciando isto. Muitas vezes nós não estamos vivenciando a nossa vocação. E nós não estamos externando aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Eu quero terminar lembrando o que nós tratamos nessa noite. Nós olhamos sobre forasteiros chamados para o crescimento. A primeira lição, nós aprendemos que precisamos deixar algumas práticas e nos alimentarmos da palavra. Segunda lição, nós aprendemos que precisamos estar edificados sobre o verdadeiro fundamento. A terceira lição, nós aprendemos que precisamos exercer a nossa vocação. Essas três lições fazem com que nós cresçamos como forasteiros neste mundo. E eu gostaria de terminar perguntando para você, quais coisas você precisa despojar? Quais coisas têm atrapalhado a sua santidade neste ano de 2018? Por que este ano de 2018 você não cresceu em santidade? Qual é a prática que precisa ser abandonada? O que é que você tem alimentado? O que tem nutrido a sua vida? O que tem nutrido a sua esperança? O que tem nutrido o seu coração? Tem sido genuíno leite espiritual ou tem sido as ideologias deste mundo? Tem sido a palavra de Deus ou tem sido os costumes da nossa época? Quem é o seu fundamento? Aonde está a sua vida? Quem é você neste edifício que Deus está construindo, que é a igreja? Qual é o local que você ocupa? Qual é o dom que você exerce neste belo edifício de Deus? Como você tem sido sacerdote? Isso tem feito você ter mais comunhão com os irmãos ou tem feito você viver a sua vida cristã mais distante dos irmãos? O ofício sacerdotal é para todos, mas para que todos possam viver e cuidar uns dos outros. Como você tem vivenciado a vocação no seu trabalho, na sua escola, na sua família? Há muito a crescer na vida de forasteiros. E esta palavra de Pedro repercute ainda hoje para todos nós. Vamos pedir que Deus possa fortalecer as nossas vidas como edifício do Senhor. Vamos pedir que Deus possa fortalecer a igreja dele. Vamos fazer isso para a glória do próprio Deus e para o bem da igreja de Jesus Cristo.